iniciando a nossa aula agora, oficialmente, e nós vamos trabalhar ali sobre essa questão do tal piloto automático. E uma coisa que a psicologia gosta muito de trazer na conversa ali, quando a gente vai falar, estudar, enfim, relacionado à psicologia, é a questão do inconsciente. E aí você vai ver aqui no meu slide que está escrito, né? O piloto automático não é o problema. Até porque, pessoal, às vezes a gente pensa assim, né? Ah, mas eu não. Esse piloto automático aí, às vezes é bom, né? Porque tô cansado e tal. Eu dou uma ligada no tal piloto automático e aí eu fico mais tranquilo, fico mais relaxado. Deixa eu só parar essa musiquinha aqui. Aqui, pronto. E E eu fico mais tranquilo. E sim, às vezes o piloto automático não é o teu inimigo. O que a gente precisa perceber é como ele está sendo conduzido. Talvez ele esteja agindo mais do que deveria. Talvez se você esteja entrando no piloto automático demais. Talvez você nem perceba quando está no piloto automático. E o pior, pode ser que o piloto automático, que é uma função nossa, do nosso organismo de defesa, ele possa estar assumindo o controle e você não sabe como ele está dirigindo a sua vida. E essa é a questão. Então, o piloto automático começa quando eu paro de me observar. O piloto automático entra em ação quando eu simplesmente não estou consciente. Por isso se chama inconsciente. Aí você fala assim, mas inconsciente é, ele pode assumir o controle? Sim, ele assume o controle. A partir do momento que você deixa de estar consciente. Mas como é que eu sei que eu estou consciente? Quando eu estou percebendo tudo que está acontecendo. Quando eu sinto, quando eu percebo. Quando você leva um susto, você está no estado de presença. Eu sou da educação física, minha formação acadêmica é educação física. Não tem como praticar um esporte e não estar em estado de presença. Por quê? Se você estiver meio dormindo lá, a bola vem e te acerta. Os teus colegas do time vão gritar, pelo amor de Deus, acorda, vamos. Porque você tem que estar presente. O estado de presença no esporte, ele é indispensável. E estar presente é algo que te coloca no momento. Você não fica sofrendo as dores do passado e nem viajando, imaginando o que pode acontecer no futuro. Só que a gente, por muitas vezes, inconscientemente, assume um comportamento não adequado, fica imaginando o futuro e não está no presente. Então, do que a gente vai falar hoje tem muito disso. O piloto automático é a sua incapacidade de conduzir a própria vida de forma consciente. Já tem 3 anos, faz academia. Nós. Opa! Então, fiquem atentos. Como é que eu sei, Frank, que eu estou em estado de presença? Quando eu assumo o controle e sei o que está acontecendo. Ou seja, eu estou consciente. Não estou dizendo que é fácil e que é simples. É muito fácil cair na armadilha. Quando você está dirigindo, o piloto automático, no final das contas, é exatamente a hora que você está dirigindo. Você não está pensando ali na embreagem, no freio, no trocar a marcha, para quem já aprendeu. Para quem não aprendeu ainda, você precisa de um estado de consciência até somatizar a experiência, a gente vai falar disso também. E aí somatiza aquelas experiências e aquelas experiências fazem com que você automatize um gesto. E aí você controla o carro sem olhar mais, sem pensar. Isso é o estado de inconsciência. Mas você precisa estar atento ao que é o trânsito. As coisas que são inconstantes. Então, estar consciente para as coisas instáveis, que é o trânsito, mas o carro, as funções do carro você já decorou. E aí isso é inconsciente. Mas em determinado momento você pode parar e pensar. E, inclusive, essa é uma técnica. Tem muita gente que esquece, né? Nossa, eu não sei se eu fechei a porta da casa. Quem já passou por isso aí? Dá um joinha aí. Esqueci, não sei se eu fechei a porta de casa. Será que eu desliguei o fogão? Já passaram por isso? Será que eu. Meu Deus, será que eu fechei a porta do carro? Tá chovendo? Será que a janela tá aberta? Nossa Senhora, isso acontece demais. Alarme do carro, direto, né? Será que eu ativei? O que que aconteceu que você não sabe se você fez? Essa é que é a questão. O que aconteceu? Aconteceu o quê?
você estava no piloto automático. Você estava pensando em alguma coisa, tá? A sua mente estava tomada por outra atenção e não prestou atenção no que estava fazendo. O estado de presença se foi embora. Então, o estado de presença te coloca sabendo o que está acontecendo. Então, jamais ferro de passar roupa. Meu Deus do céu, que perigo, né? Esses dias eu saí de casa também e deixei o ferro de passar roupa. É um risco muito grande. E isso tem a ver com um estado de ausência de presença, ou seja, o inconsciente. A tua mente estava vagueando em outro local que não era o local que você estava realmente fisicamente. Então, a sua mente faz isso. E não é um problema desde que você perceba quando isso acontece e possa conduzir. Então, olhar para o inconsciente, para o consciente, é exatamente isso. É saber que existe um estado de presença que te tira do inconsciente, te bota no presente. Mas isso é um tema que a gente vai falar dentro da mentoria. Hoje eu estou pincelando aqui por cima, já abrindo os horizontes, abrindo a mente de vocês, mas vai ter uma semana inteira com exercícios, com atividade, que vão trabalhar exatamente isso. Como ativar o estado de presença. Você tem que, realmente, de verdade, do fundo do coração, você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Parece dica do pai e da mãe, né? Presta atenção, meu filho. Você está fazendo. Mas é por quê? Porque o risco é grande. Um carro que pode ficar aberto, um remédio que pode ser esquecido, um ferro de passar roupa, né, gente? Meu Deus do céu, que perigo. Então, são coisas que, por falta de atenção, às vezes a gente coloca em risco a nossa vida e também a vida daqueles que a gente ama. E tudo não porque quis, não houve maldade. Aqui em Foz, se eu não me engano, foi aqui em Foz, aconteceu de uma mãe deixar o filho dentro do carro, preso. E é absurdo. E a criança, infelizmente, né, um fato trágico, a criança morreu. Ela morreu asfixiada dentro do carro, presa. E era um nenenzinho, né? Então, é assustador demais. E você acha que essa mãe queria fazer isso? Nunca. Não tenho certeza que não. Mas por falta de presença, a mente está tão distante do que é o real, a gente acaba cometendo coisas absurdas como essa. E essa mãe, eu tenho certeza, assim, se arrepende absurdamente. É uma dor que ninguém vai conseguir, amenizar. Mas para ver o nível de importância que a gente tem quando a gente fala de estar em estado de presença, cuidar com essa questão do piloto automático. Mas vamos avançar, porque vocês vão ver que mesmo que eu esgotasse esse assunto, a gente não daria conta de finalizar ele com esse tema. Então a gente precisa olhar outras coisas para falar sobre essa questão do piloto automático. Aonde mora o piloto automático? Ele mora nas crenças. No final das contas, a gente aprende a executar um piloto automático. Você executa tantas vezes aquela atividade, por exemplo, você não pensa para ler, você simplesmente vai lendo. Por quê? Isso já é uma crença, você já sabe que sabe ler. Se você não soubesse ler, o que que você ia ter que fazer? Ia ter que analisar palavra por palavra, contar as vogais, as sílabas, enfim, e juntar elas ali, para daí saber, ah, tá escrito isso. Mas como você acredita e aprendeu, você não precisa pensar. Então, o piloto automático mora nas crenças. O piloto automático está aí e funciona nas crenças. Os pensamentos repetitivos criam destinos repetidos. Olha que importante isso. Pensamento repetido cria destino repetido. Se você pensar igual, você vai ter o mesmo resultado. A origem de toda a cocriação, de tudo aquilo que existe, está nos seus pensamentos. Os seus pensamentos vão decidir. E a mente aprende e repete, e chama isso de eu. E aí vem a última frase que eu acho a mais linda de todas. Não sou meus pensamentos. Repete aí pra você, tá? Não sou meus pensamentos. Aprendi a pensar assim. Você não é os seus pensamentos. Para muitas pessoas isso é chocante, porque como assim eu não sou os meus pensamentos? Porque não tem como ser aquilo que você produz. Concorda comigo que a fábrica não é o produto? A fábrica produz um produto e entrega para o mercado. A fábrica não é o produto, a fábrica é a fábrica. O produto é o produto. Seus pensamentos são produtos criados por você.
E se você não é o seu pensamento, você pode conduzir o seu pensamento. E aí que está a grande sacada que nós vamos trabalhar uma semana inteira. Se você não é o seu pensamento, você pode conduzir melhor o seu pensamento. Pensamento gera sentimento. Se eu começar agora a contar a história triste aqui para vocês, vocês vão ficar tristes. Se eu começar a falar coisas lindas, maravilhosas, pode ser que vocês se emocionam, ficam felizes, contar piada, vocês vão dar risada. E aí, isso acontece no pensamento. Você faz lógica e os pensamentos existem, e existindo os pensamentos, gera sentimento. E sentimento vai gerar o quê? Comportamento. Você vai rir, você vai chorar, você vai sair da aula, você vai falar mal, você vai falar bem, você vai elogiar, você vai fazer muitas coisas, porque aquele sentimento de gratidão, de alegria, de tristeza, vai induzir você a ter um comportamento. E esse comportamento vai gerar um resultado. E esse resultado vai alimentar um pensamento. E essa sequência cria uma crença. Você já sabe, não, já sei, isso aqui vai acontecer isso, eu sinto isso, vou fazer assim, e é exatamente como vai ser. Então, percebam que as coisas vão acontecendo no automático, porque você já aprendeu. É repetição. E aí a repetição vai gerando repetição, e aí chega uma hora que você já faz sem pensar. Quantas coisas você está fazendo e já nem pensa mais? Não precisa me responder, mas analisa aí. Hoje, quantas coisas você faz que você já nem percebe mais? Só faz. Então, uma semana inteira falando sobre isso para tirar você do piloto automático. É o que a mentoria vai trazer para nós. E aí, a gente pode ir um pouquinho mais profundo. O piloto automático também é familiar. Então vocês estão vendo ali na imagem, né? Uma teiazinha, né? E um ser vermelhinho ali, né? Destacado, que é você, que sou eu. E muitos padrões não começaram em você. Muita coisa que você faz hoje que repete, porque, vou dar um exemplo, né? Quando eu era criança, era comum falar que leite com manga era um problema. Meu Deus, tomar um leite, suco de leite com manga. E eu me lembro que eu cresci com essa crença. Isso não foi eu que aprendi, a minha mãe, talvez as mães da mãe, né, minha avó, meu bisavô e tal, e todo mundo foi falando que, ó, não pode misturar leite com manga, que dá ruim. Um dia, numa lanchonete, a pessoa chega e me oferece. Era adolescente ainda, né? Você quer suco do quê? Eu quero de manga. Com leite ou com água? Eu falei assim, você é louco, né? Como assim com leite com água? Quer me matar? Não, é com leite, com água, né? Deus me livre com leite. Mas, com o tempo, o conhecimento, o acesso à informação, eu descobri que não era bem assim. Então, as crenças, os hábitos, os aprendizados, eles vão passando de geração em geração. Eu não repito só por azar, eu repito também por lealdade. Minha mãe falou que é assim e não pode ser diferente. Eu não estou dizendo que tudo que a família trouxe para você é ruim, é errado. A questão é que você repete alguns padrões ou entra às vezes no piloto automático só pelo fato ou simplesmente pelo fato de ser leal à sua origem, ao que o papai, a mamãe, né, ensinou lá quando você era criança. E essa sequência foi passada também para ele, né? E agora você só repete. Então, até o momento onde alguém chega e fala para você, olha, pensa um pouquinho sobre isso. Vamos avaliar isso aqui? Não, mas a mãe, o pai lá, né? É tradição. É assim que funciona. Será que não tem outro jeito? Será que não tem outra forma? E tudo isso para quê? Para tirar você do piloto automático. Eu não estou dizendo que está errado. É óbvio que, por exemplo, no meu exemplo, manga com leite não tem problema algum. Eu preciso entender isso. A partir disso, eu tomei o suco de manga. E que delícia que é o suco de manga com leite. É mais cremoso, é uma delícia. Enfim, quem não tomou, tome, tá? É muito bom. Bom, outra forma de entender sobre o piloto automático. O nosso corpo, ele registra tudo de forma somática. E o que é pior, como ele aprende por somatização, ou seja, repetição, inclusive tem uma parte específica do cérebro que coordena a parte motora, que a educação física estuda demais, que é o cerebelo. Depois que você repetiu algumas vezes o mesmo gesto, o cerebelo ele registra aquilo e ele cria um caminho neurológico onde cada nervo, cada músculo vai agir conforme
a forma correta que você aprendeu. Você repetiu tantas vezes, você não precisa mais pensar no movimento. Um exemplo disso é se eu jogasse agora, estivesse perto de você e jogasse Hum. algo em você. Se eu jogar algo em você, você vai rapidamente, em reflexo, se defender, segurar, se proteger. Você vai dar um jeito de não levar aquele objeto em alguma parte que você possa se machucar mais. Isso é um reflexo da sua natureza, já está implícito para você. Quantos outros movimentos, né? O jeito de passar roupa, né? Um exemplo do ferro ali me lembrou agora. O jeito de arrumar a sua cama. Você aprendeu de forma repetida e o que é mais interessante, você reage antes da mente perceber, de forma rápida. Tendões, tensões, desculpa, sintomas de cansaço são respostas automáticas. O corpo fala o que a mente evita sentir. Quantos de nós, talvez agora, se parar e falar assim, vamos dar uma respirada e prestar atenção no corpo, alguns vão lembrar, né? A dor sempre esteve ali, mas vai lembrar. Ai, tô com dor nas costas, hoje é mesmo, tem um probleminha no joelho aqui. Mas você saiu tanto de si, se conectou tanto com outras coisas fora, que parou de perceber o próprio corpo. E o corpo já está mostrando para você os sinais de tudo aquilo que você precisa para você. Então, pense comigo. Se você já tem tudo aí aprendido, muita coisa também você tem repetido sem perceber. E o seu corpo sabe mais do que você mesmo. O corpo fala o que a mente evita sentir. Meu corpo sabe antes de eu entender. Se a gente parar e prestar atenção no corpo, você vai saber que você precisa descansar, precisa dormir, precisa se alimentar, precisa beber água, precisa se alimentar. Quantas coisas o seu corpo já vai avisar para você só de você parar um pouquinho e desconectar de forma somática. Só que tem um detalhe: os traumas também são assim. Os traumas também são assim. A gente tem um livro do Peter Levine, O Despertar do Tigre, que eu acho assim é uma referência aí para todo mundo. Podem olhar, depois posso mandar a referência. O livro do Peter Levine ele ensina exatamente isso. Ele analisou os animais na floresta e ele é um psicólogo, né? E ele analisou que os animais, eles não tinham traumas. E como eles não tinham traumas, o que acontecia? Ele percebia que na natureza selvagem ali e tal, eles se viravam com aqueles problemas que apareciam na vida. E o ser humano não, tinha muita dificuldade. Ele começou a observar como é que esses animais se comportavam. Então, eles tinham uma das formas, né? Era uma forma lúdica de lidar com o problema. Então, por exemplo, um trauma, é uma citação do livro. Um trauma de um ataque a os filhotes de leão, né? A leoa foi caçar e aí deixou os filhotinhos. E aí teve um outro animal lá que tentou pegar eles. E ele observava isso. E aqueles bichinhos, aqueles animais pequenininhos, né, conseguiram escapar. Só que depois disso, ele observava que aqueles animais ficavam brincando com aquilo, de aprender a fugir. Uma hora um era um animal predador, o outro fugia, e eles se revezavam, e ele observava isso. E ele traz no livro que a gente deveria, o corpo nosso, ele registra aquele aprendizado do trauma. E quando ele registra, ele fica em algum lugar. Talvez você tenha dor nas costas, dor de cabeça, dor no pé, dor no joelho, por conta de alguma questão que ficou somatizada no seu corpo. E ele traz isso com. Estou resumindo assim, o resumo do resumo do resumo. Não fica bom, né? Mas é só para ilustrar que o teu corpo registra emoções, sentimentos positivos e também negativos. E muitas coisas podem ser, inclusive, trazidas da ancestralidade, como a gente viu da origem. E tudo isso está aí no seu corpo. E precisa ser olhado. Enquanto você não parar e olhar para isso aí, possivelmente você vai ter aí uma limitação ou uma dor que você fala assim, mas não entendo como isso acontece. A minha esposa tem um exemplo muito legal e realmente bem complicado, mas muito interessante. Ela tinha uma dor nas costas que não tinha jeito. E em uma imersão, né, numa vivência, ela lembrou, né, num momento ali, numa técnica trabalhando raiva, ela lembrou que uma tia reprimiu ela em uma situação lá quando criança. E ela recolheu aquela dor. E quando ela lembrou daquilo, ela fez todo o processo da dinâmica, né? E ela soltou aquilo. Ela tava com dor nas costas na hora, a dor nas costas acabou na hora
E hoje, já faz aí, acho que, sei lá, uns 4 anos, 3, 4 anos, ela nunca mais sentiu aquela dor nas costas. E ela chegou a ter que, eu tive que levar ela de cadeira de roda, né? Porque ela não conseguia descer do carro para ir no médico. E aí chega no médico e você, faz raio-x, faz exame, faz. Não tem nada aqui. É só estresse, né? Tem que tratar isso aqui. E hoje, há anos aí já, ela tem assim, fadiga muscular, cansaço, mas aquele desconforto de travar as pernas, aquilo acabou. Quando ela libertou aquela coisa que estava prendendo o corpo dela, que era um trauma de infância. Então, todo o nosso corpo está registrando tudo o tempo todo. Mas vamos lá, que é bastante conteúdo aqui. Gente, a gente falou de pensamento, falou de corpo, também vamos falar de sentimento. O piloto automático também é emocional. E esse emocional do piloto automático, ele sustenta ciclo. Sabe aquela coisa de acontece aquilo, o meu sentimento é sempre o mesmo? Uma pessoa fala tal palavra e aí eu desabo. Uma pessoa fala tal palavra e eu me animo. As mesmas emoções criam as mesmas realidades. A questão é, se você, para algumas pessoas, talvez falar felicidade possa doer, possa incomodar. Ah, mas como? Felicidade é uma palavra boa. Como é que pode incomodar alguém? Porque quando ela foi feliz, talvez aconteceu algo triste, horrível, e toda vez que ela conecta com a palavra felicidade, é automático, ela se sente triste, porque no momento que ela foi feliz, ela teve uma grande perca. Então, ela aprendeu, isso ficou automático, repetitivo. Pensa que triste, né? Não escolher o estado é continuar reagindo. Então, nós controlamos o pensamento. Quem aqui, vou fazer uma enquete rapidinho. Bota no chat ali, pra vocês ativarem aí. Quem acha que você controla as suas emoções? Pensamento eu já disse que sim. As emoções a gente controla? Sim ou não? Bota lá no chat, lá. Acha aí. Quem não sabe vai procurar agora. Agora para dar uma animada aí. Quero vocês participando. Se quiser falar aí, tá no mic também, pode falar. Ó, sim, não. A gente controla as emoções? Sim ou não? Vamos lá, tô esperando. Depende do nível de expansão de consciência, mas teoricamente sim. Aí, Dialeia, não. Rafael, vixe, será que controla? Será que não controla? A Ana aqui, né? Depende do nível de expansão. Rafael apostou que sim. Então acontece o seguinte, que na verdade, a Ana tá certa e a Leia, que falou não, também tá certo, o Rafael tá certo. A gente pode controlar a emoção. Desculpa, melhor. Vou até melhorar aqui a minha resposta. Pelo menos em algumas situações, né? Na verdade, a gente não controla a emoção. A gente pode controlar a reação. A emoção não, porque a emoção vem. Só que você pode não externar ela, ok? Então, por exemplo, poxa, poderia ser hoje que eu estava muito triste. Um exemplo. Hoje aconteceu uma situação assim comigo. Eu fui dar ginástica laboral, tem uma empresa que eu atendo aí 2 vezes na semana, e o meu sogro nunca me liga. Há uns 15 dias atrás, ele me ligou e tinha batido o carro. Então, quando tocou o telefone, eu falei assim, meu Deus, e era bem a hora de iniciar a ginástica laboral. É 30 minutinhos só, é rápido. Só que eu não sabia se era uma emergência. Mandei uma mensagem para minha esposa, né, que é o pai dela. Falei assim, ó, veio o que tá acontecendo que eu vou começar agora, mas eu, né, avisei ela e fui para ginástica laboral. E confesso que fiquei assim, a ginástica laboral, a minha cabeça estava assim, meu Deus, se acontecer alguma coisa, poxa, será que eu fiz certo? A minha emoção, eu controlei. O pessoal lá nem sabia o que estava acontecendo. A ginástica laboral correu normalmente, o mesmo entusiasmo, a mesma alegria. Eu controlei a minha reação. Mas a emoção vem. Quando acontece algo, a emoção vem. E a emoção, ela tá ligada ao nosso aprendizado, à nossa mente. A nossa mente pode direcionar melhor a emoção. E aí, como a Ana colocou, o estado de expansão, o quanto mais a gente sabe, o quanto mais a gente aprende, mais rápido a gente fica para sair desse piloto automático. Por exemplo, morreu alguém muito querido. É claro que a gente vai ficar emocionado, né? Vai vir uma tristeza. Comemorar a festa, um momento, é claro que a gente vai ficar feliz. Mas
Controlar isso é uma jornada de autoconhecimento, de expansão de consciência, de perceber que você não precisa reagir desse jeito. E é isso uma das coisas que a gente vai trabalhar uma semana inteira para poder conduzir. Então, eu não escolho o que sinto, mas posso escolher o que faço com isso, que é a reação. Perceba que isso é muito poderoso. Mas vamos lá, tem mais. Palavras. É, palavras repetidas reforçam padrões repetidos. Toda vez que você repete uma palavra, por exemplo, uma simples palavra, eu não consigo. Não existe nada que você não consiga. Não existe nada. Ah, mas tal coisa eu não consigo. Ed, vou dar o teu exemplo hoje, né? Eu achei muito legal porque superou. Aula passada, eu não consegui dar um suporte ali para ela, não conseguiu entrar na aula porque tava com dificuldade ali no Zoom. Aí eu falei assim, ó, vamos te ajudar. Aí agora chegou os dias da aula, hoje eu falei, pessoal, vamos fazer um teste aqui. Aí foi, tal, resolvemos o problema. Ela poderia reforçar o padrão. Ela disse, não, eu não consigo, eu não vou para aula, né? Porque eu não tenho jeito, eu não consigo aprender isso aqui, esse negócio de Zoom, né? Não é para mim. Mas ela reforçou o padrão positivo, que provavelmente eu consigo aprender, ele vai me ajudar. Então ela reforçou e isso tornou algo possível. Então, o teu diálogo interno te empurra ou te aprisiona, porque a fala inconsciente mantém no estado automático ativo. Então, quando você fica repetindo coisas negativas, você vai ficar negativo. Quando você repete coisas positivas, você vai ficar positivo. O, eu reforço o padrão toda vez que falo sem consciência. Você sabe, você já mapeou todas as palavras que você fala durante o dia? É um dos exercícios que a gente pode fazer. Quais palavras você tem usado? Você fala assim, só bom dia, e aí depois reclama de tudo que está acontecendo? Não, falar bom dia que é importante falar bom dia, mas ai meu Deus, meu celular não está funcionando, ai meu Deus, tá calor, ai tá frio. Então, cuidado com as palavras que você repete todos os dias. Deixa eu ver aqui que a Já colocou. As emoções não controlando, são fisiológicas e instintivas. Podemos, com a mudança de pensamento, alterar a intensidade de determinadas reações emocionais. Perfeito. Quase, quase uma citação aqui, né? Muito bom. É exatamente isso. Então, as palavras que nós usamos, elas têm poder. A Bíblia nos ensina isso, né? Sem questões religiosas, agora falando de conteúdo mesmo, né? De um livro milenar que perpetuou por mais de 2000 anos e continua sendo uma referência. Então, em vários livros, vários trechos da Bíblia, né? Ensina que a boca que abençoa também amaldiçoa. Ou seja, a gente fala coisas boas e coisas ruins. Mas e se a gente diminuir as coisas ruins? Não vai ficar melhor? Então, mapear as palavras. Passa uma semana anotando as principais palavras que você fala. Você vai ver que tem um monte de coisa que tu fala que talvez você nem goste. E você vai perceber que tem coisas que você pode dar mais intensidade, repetir mais vezes. Então, a palavra ou o que falamos reverbera e mexe com as pessoas. Até o tom de voz, até a postura na hora de falar pode interferir e fazer com que a palavra seja mais possibilitadora ou limitadora. Mas vamos lá. E o tempo? O tempo, eu adoro falar sobre o tempo, porque é um dos assuntos mais empolgantes na física quântica. O passado dirige o presente quando não é integrado. O passado não existe, vocês já sabem disso, e nem o futuro. Isso, o passado é somente uma imaginação do que a gente. Aliás, desculpa, o futuro com a imaginação. O passado são lembranças do que nós vivemos, mas ele não existe. Até tem uma brincadeira assim, né? Vamos imaginar, não existe, tá? E não vai existir, mas vamos imaginar que inventaram a máquina do tempo. E aí você consegue voltar lá na sua infância. E vamos supor que você tem uma foto. Imagina aí, uma foto sua de criança e agora você está aqui, no presente. E aí você entra nessa máquina e volta lá no passado e tira uma foto. Aquela criança vai ser a mesma criança da foto?
quando vê você? Vocês acham que sim ou não? Aquela foto vai ser um registro do passado ou do presente? Para ficar mais fácil. Aquela foto vai ser um registro do passado ou do presente? Aquele instante que você encontra, pode ir respondendo aqui, eu vou respondendo já. Aquele instante que você encontra a sua criança e tira uma foto, aquele estado, aquele momento é o momento presente. Supondo que existisse uma máquina de voltar para o passado, que a gente sabe que não existe. Então, o presente é a única coisa que existe. Não tem passado. O passado é só, só lembranças, só memórias. O futuro é só projeções baseadas na experiência que a gente teve e no que a gente aprendeu. Qual que é a questão aqui? O ciclo se repete porque lições não foram acolhidas. O que que você ainda não aprendeu que você gostaria ou precisa aprender? E enquanto você não aprender, talvez vai incomodar um pouco isso que eu vou falar agora, tá? Mas vou soltar, acolhe, né, no tempo certo, analisa, pensa, enfim. Mas a questão é, se tem coisas se repetindo na sua vida, é porque você ainda não aprendeu o que tinha que aprender. E de fato, isso vai se repetir até que você aprenda. Aí você fala assim, não, mas tá acontecendo um negócio que eu não gosto. Ok? Aprenda o mais rápido possível. Aí você vai pro próximo nível. Isso é um pouco desconfortável, tá? Eu não tô falando que isso é legal de falar e menos ainda de ouvir. Olha que frase linda. Não é o tempo que cura, porque a gente tem costume, o tempo sara tudo, né? O tempo cura tudo. Não, o tempo não cura nada. É a consciência no tempo. Ou seja, é o seu aprendizado, é o que você entende com aquilo que você viveu naquele instante, é que depois de um tempo você evolui. Porque não tem gente que fica no mesmo problema a vida toda e não sai. E aí vai falar que o tempo cura? O tempo não cura nada. O tempo existe e você pode usar ele a seu favor, aprendendo. O passado não dói. O passado não visto dói. Aquilo que você não quer olhar é que vai te incomodar. Aquilo que você quer evitar é que vai te maltratar, vai te fazer repetir de novo. É como uma escola, né? A gente vai mal no ano, os professores vão lá e reprovam. Você tem que repetir tudo de novo. E por que que você está repetindo? Porque você não aprendeu. Essa é a escola, mas a escola da vida também é assim. Você vai repetir padrões no tempo atual porque você não quer aprender. E como é que aprende? Primeira coisa para aprender, aceitar. Eu não estou falando aceitar, vou dar um exemplo bem cruel assim, né? Por exemplo, uma mulher que foi abusada por um homem, né? E isso é muito cruel, muito triste e fica-se uma dor que não tem como mensurar. Peguei um exemplo bem difícil, né? E como é que você aceita isso? Não, não tem como, né? As pessoas vão dizer assim, isso é inaceitável. É a primeira coisa, né? É inaceitável. Como uma pessoa faz isso com outra pessoa, enfim. Só que aquela pessoa que foi abusada, ela não precisa concordar. Quando eu falo aceitar, não é concordar. Mas ela precisa olhar para aquilo. E quando eu falo olhar, é olhar mesmo. Olhar, deixa eu olhar isso. Ok. É sobre quem? É sobre quem foi abusado, no caso a mulher, mas quem que foi, quem que estava errado nessa história? A mulher não estava errada. Quem estava errado foi o homem. Mas a dor que fica, enquanto ela não for olhada e aceitada, não a condição, não o que aconteceu, mas aceitar o fato de que aconteceu aquilo e que eu posso olhar para aquilo e não viver daquele jeito, não aceitar aquela condição, não limitar a minha vida naquela dor, não parar ali. Quando eu aceito isso, aí eu saio da dor. Tanto que você vai ver pessoas que foram abusadas, que montaram ONGs. Até vou destacar aqui, né? Não é o caso da história, né? Mas
tem algo semelhante, né? A Leia, que teve uma questão aí na sua vida matrimonial, né? Não foi feliz, teve uma separação, e hoje é uma terapeuta de pessoas descasadas. Inclusive, muito obrigado por estar aqui, né, Leia? É, Fala aí pra nós um resuminho aí, porque eu acho que o que você passou aí, né? Não pode ser muito longo, tá? Pra gente continuar, mas dá um resuminho aí do que aconteceu e o que que você faz hoje, que eu acho que é um exemplo de que o passado, ele tá lá e você tem que viver. E a vida tua é que vai fazer com que aquele passado fique no passado e você viva uma vida atual. Sim, tá conseguindo me ouvir? Sim, muito bem, Ah, inclusive. ok. Então, resumindo, eu transformei as dores do divórcio na comunidade terapêutica Descasados Felizes. E em Anápolis, de forma presencial, eu dou suporte emocional, psicológico às pessoas viúvas, divorciadas e também que tiveram relacionamentos desfeitos, noivados, e já estamos nessa comunidade há 27 anos. E Anápolis reconhece esse trabalho social porque nós também trabalhamos com a prevenção ao suicídio. Quando as pessoas se divorciam, dependendo da dor e da forma, como foi até comentada aí, porque mesmo dentro de casamentos, tem mulheres que são abusadas fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e tem delas que chegam a pensar em suicídio em meio ao sofrimento, assim como homens também, que eu já socorri à beira do suicídio. Então, é realmente uma comunidade que tem feito a diferença aqui em Anápolis e por isso o nome é Descasados Felizes. Olha que lindo, né? Então e por isso, obrigado, Leia. Muito obrigado e parabéns, né? Destaca aí para todo mundo mesmo, justamente pelo poder de transformação, porque você pegou a tua dor, né? Que era um Sim, casamento que é muito triste mesmo, independente, né? De sim, como foi. Não perder uma história que uma relação é sempre muito negativo. Mas, quando você olha para isso e supera, aí a tua força fica muito grande. é Então, verdade. a gente não pode olhar para o tempo e achar que é o tempo que vai resolver, porque isso é muito cômodo. A gente tem que Sim, sim aproveitar o tempo, olhar com consciência, sair do automático, encarar a dor, nunca é fugir da dor. Se tiver que, eu acredito muito que às vezes a gente precisa externar algumas coisas para poder dar o próximo passo. Então, por exemplo, se tiver que parar um dia, e é uma pessoa que te magoou, que te chateou, e um dia você escrever o nome dessa pessoa, ou se puder encontrar, ou mesmo que for uma foto, e falar tudo as merdas que tu tem que falar, fala, mas xinga mesmo, bota tudo pra fora, eu descarrega. passei por esse processo e dá muito certo. Bota, mas bota mesmo. Por quê? Sentimento fica registrado e vai pro teu corpo. E enquanto você não botar pra fora, não vomitar aquilo lá vai ficar te corroendo. Então você precisa botar pra fora. Fala tudo, mas xinga mesmo. Entendeu? Depois que xingou, perdoa. Aí você vai falar assim, mas perdoar se a pessoa fez errado? O perdão nunca é pro outro, o perdão é pra nós. E a maior prova de amor próprio e amor com tudo, com a vida, é quando você se dá esse maravilhoso poder de se perdoar. E perdoar porque talvez a outra pessoa foi infeliz, né, numa relação, ou num tratamento, ou numa situação de vida. Então, o tempo, ele tá aí, o passado existiu e tá na sua memória, mas não é mais real. Ele só é uma história da sua vida, não é mais real. O futuro também não é real. A única coisa real é isso aqui. Você está aqui hoje, eu estou aqui hoje, nós estamos aqui hoje. Isso é real. Você dedicou um tempo para olhar para você. E a mentoria Olhar Transforma vai provocar demais isso em você. Porque essa é a minha intenção. É o que eu vivi, as dores, as angústias, mas também as superações, as vitórias,
em cada detalhezinho aqui dessa mentoria, ela tá bem desenhadinha com a minha história, tá? Então vocês vão poder conhecer também um pouquinho, mas eu não fico falando muito de mim, porque não vejo assim a grande importância quanto mostrar as coisas que são necessárias para que você faça o caminho. Por isso que é a pergunta que é a chave, não é a resposta. Porque você precisa olhar, você precisa descobrir, você precisa se conectar com você. E eu fui usando todas essas ferramentas, aprender a entender o tempo, aprender a entender o corpo, aprender a entender como funciona a mente, aprender sobre as palavras, o que eu devo usar, quando usar, como usar, para que você e eu e todos nós possamos fazer uma jornada de verdade, de transformação e expandir a nossa mente. Incrível, né? O pessoal aqui botou uns elogios aqui. Parabéns, Luiz. Muito grata. Realmente são resultados fantásticos. Eu tenho muitas histórias reais. Inclusive, eu pretendo lançar um storytelling com os casos, né, das pessoas descasadas da minha comunidade, usando nomes fictícios, né, para não expô-las, mas vai Sim. ser um livro muito lindo, com certeza, de Olha, superação. olha que legal. E é assim, a gente vai se conhecendo mais, né? Vai aproveitando, mas a Leia tem duas coisas que eu vou falar da Leia, que eu vou puxar saco dela, já que ela me ajudou aqui. Uma, que ela é autora, né, de dois livros, né? Uma coautora e outra autoria solo, né? E Sim, também é. Ah, eu ia falar errado. veterana da Força Isso. Aérea Brasileira. Veterana da Força Aérea Brasileira. Pensa que chiqueza. Então, é uma honra aí, né? Assim como todos, mas vou destacar de maneira especial agora, né? A nossa veterana aí da Força Aérea Brasileira. Olha que coisa legal. E Muito fazendo grata. todo esse trabalho, esse movimento e dando esse tempo para olhar para si, né, dentro do nosso da nossa mentoria. Então, muito legal. E tem um ponto aqui que eu também gosto demais, é a sombra. O que eu nego me controla. Tudo que você negar vai te controlar, porque a sombra é você. Se você nega o teu lado obscuro, se você foge daquilo que é a sua essência, de que é você, tá ali, que é a sua sombra, ele vai te controlar. A sombra age no automático porque foi rejeitada. Integrar é libertar energia presa. A gente pensa que o nosso lado obscuro, sabe aqueles pensamentos ruins ou sentimentos que você não gostaria de ter? E aí você quer negar isso. Não, eu não sou assim. Não tem problema alguma ser um pouquinho ruim, fazer coisas erradas. Não estou te incentivando a fazer coisas erradas e ser ruim. Mas não tem problema algum, às vezes, a gente errar, às vezes a gente fazer o que não quer. São Paulo explicava isso na Bíblia, né? Às vezes faço o que não quero, né? Querendo fazer outra coisa. Então, é um pouco normal nós termos algumas limitações. Deixa eu apagar aqui. José, não rabisca não. Aí, então apaguei já. Então, é normal a gente ter questões que a gente não gosta. E se você olhar para isso, você vai integrar. Agora assim, não, mas eu não quero trazer isso à tona. Integrar é saber que isso existe. É mais ou menos assim, eu quero andar e aí tem uma pedra no meu sapato. Aí tá lá a pedra. Mas eu não vou parar de andar. Aí eu vou continuar andando. Mas tá lá a pedra. Mas eu podia andar mais rápido, mas a pedra tá lá. Eu fico ignorando aquela pedra. Mas eu tenho que levar aquela pedra. Então, mas para eu ir mais rápido, se eu tiro ela do pé e coloco ela no bolso, aí ela não me atrapalha mais. Eu não preciso carregar ela no lugar errado. Coloca ela no lugar certo. Pega a pedra e coloca no bolso, que não te incomoda mais, tu vai caminhar com ela, porque meio que não tem como tirar. Se você não aceitar a pedra, você vai ir mancando. O que eu nego, me governa. Então, olhar a sombra, olhar as coisas ruins,
Por isso que uma técnica infalível aí para você se libertar de mágoas, de ressentimento, de traumas aí de pessoas que fizeram mal para você, é olhar e lá e falar um monte de palavrão para a pessoa, xingar mesmo, mas com toda a força, com o pior os piores xingamentos que você pode ter. Porque depois que você botar para fora, é aquela coisa, bom, agora eu te dei o troco. Agora eu falei, a raiva, esse sentimento ruim que estava ali preso se externou. Agora eu tenho condições de te perdoar, porque eu falei o que eu tinha que falar. E quando você não fala, o negócio fica aqui, ó. E aí te impede de viver, porque você, não vou ser mal educado, não vou ser igual, né? Eu não digo igual no gesto, né? Não vou ser ruim como aquela pessoa, mesmo que seja desproporcional, né? Você foi maltratado de um jeito e você vai devolver de outro. E o jeito que você vai devolver é insignificativamente menor do que o que você foi maltratado. Mas não significa que você não deva, pelo menos para liberar o teu corpo, ser um pouco agressivo. E sim, falar o que precisa ser falado, soltar o que precisa ser soltado. Energia presa vai te limitar. A Luana colocou que obrigado. O bem que quero fazer, não faço. E o mal que não quero fazer, eu faço. Exatamente isso. Então, isso há mais de 2000 anos, filósofos, autores, livros, neurociência agora mais atual, está ensinando para nós o tempo todo. Não fique carregando, não fique se escondendo, não fique se negando. Solte. Você é um ser incrível, com todas as potências inimagináveis, né? Dá só Deus para fazer algo tão maravilhoso. Então, todo o teu potencial está aí. Então, olhar para a sombra é isso. E dentro da mentoria é uma semana assim bem especial. E tem uma coisa que eu até trouxe uma imagem um pouco mais técnica aqui, né? Que é a intuição. A gente chama de intuição, outros vão chamar de outras mil formas, né? Mas o automático, ele grita. E não grita no sentido ruim, tá? Ele faz barulho na tua mente. Porque ele te leva para um lugar ruim. É como se você estivesse repetindo algo que você não quer repetir, porque você já sabe que faz mal, mas você não sabe fazer de outro jeito, então você faz daquele jeito. Então o automático ele grita. Mas a alma não. A alma, ela sussurra. Aí, eu tô bíblico hoje. Eu gosto de citar a Bíblia, tá? Mas nem sempre. Mas se você procurar na Bíblia, Deus nunca fala no tumulto. Deus sempre fala no silêncio, na hora que acalma. Quando tem barulho, precisa acalmar. Então, não tem problema ter barulho. Não tá errado ter barulho. Mas Deus vai falar com você através disso. E se vocês. A Luana já falou, pode falar que eu amo. Obrigado, Luana. Eu também amo, gosto muito, respeito todo mundo aí, cada visão de mundo, né, religião e tudo mais. É, mas gosto também. Enquanto você reage, não escuta. Quando silencia, percebe a direção. E a intuição é uma consciência sem ruído. E eu coloquei ali uma imagem, parece que um sinal de Wi-Fi, né? Que é a minha melhor explicação para isso. A pineal, ela é como se fosse tua anteninha do radar. E como um sinal do Wi-Fi, você consegue ver o sinal do Wi-Fi? Obviamente que não, né? Ninguém consegue ver o sinal do Wi-Fi. Aí você fala assim, tá, mas como é que eu vejo esse trem, né? Como é que, como é que tá emitindo um sinal? Existe um sinal. Tanto que a gente fala, né, se conectar com Deus. Quando eu vou me conectar, quando eu vou rezar, quando eu vou fazer meditação, me conectar com Deus. Mas o que que é? Como é que conecta? A gente pode pensar assim, né? Ah, sei lá, né? A gente vai pensando, aí, enfim, mil respostas. Mas existe a pineal. A pineal é esse desenho, parece um olho mesmo, tá? O desenho anatômico dele. E os egípcios já sabiam disso. Tanto que eles tinham alguns desenhos que chamava de terceiro olho. O hinduísmo trabalha muito isso, né? Um desenho aqui no meio da testa de um olho. Porque eles acreditam, né, que existe um terceiro olho, que é o olho da intuição. Alguns chamam de sexto sentido, outros de Deus. Mas a verdade é que existe no seu organismo um fisicamente, tá? Existe a pineal
E essa pineal está bem ali onde está o desenho. Tem o bulbo, o hipotálamo, tálamo, corpo caloso, enfim. Toda aquela estrutura, bem lá no meio do cérebro, é como se fosse um radar. E ele é o responsável por conectar com Deus. Ele é o responsável por liberar sentimentos em você. Quando acontece o sentimento, passou por ali. Todos os sentimentos passam por ali. Só que o cérebro pensa e pode desencadear uma questão fisiológica de neurotransmissores que vão ativar o hipotálamo. Ativando o hipotálamo manda para a corrente sanguínea alguns hormônios. Esses hormônios vão se ligar no teu organismo e vai gerar uma cadeia de sensações. Por isso que quando você sente assim, meu Deus, não posso ir em tal lugar, tô sentindo que não é para mim. Vai dar um frio na barriga, vai dar uma tremedeira, a mão vai suar, vai acontecer um monte de coisa no teu organismo. É a pineal e a sua mente falando. Mas essa pineal entende o que você quer e também entende o maior, o superior, o universo, Deus, e aí vai da sua crença. Mas o fato é, isso é bem antes de Bíblia, bem antes de Jesus, já se tinha esse conhecimento. E agora, a ciência mostra com clareza. A pineal é como se fosse a nossa antena, que nos conecta com algo maior. A centelha divina que mora em nós se manifesta aí. Então, são muitos detalhes que a gente vai aprofundar, e aqui também, de novo, é só uma pincelada, né, para você ir entendendo também o que que é, mas tô lá no grupo da mentoria, esse negócio de mentoria, o Fran fica mandando uns áudios, aí faz umas perguntas, às vezes as perguntas dão umas batidas no pé da gente, né, nos dedos, aí a gente fica pensando, aí, mas o que que vai acontecer nessa mentoria, né? Vai ficar fazendo pergunta? Não, a gente vai trabalhar um pouquinho de conteúdo e vai fazer muito exercício. Porque o único jeito de você conseguir perceber algo é quando você levar na prática. E outra coisa extraordinária é o outro, que é os relacionamentos, né? Aqui a gente vai falar de relacionamentos. Eu já estava criando sem perceber. A verdade é que tudo que acontece na sua vida e na minha vida e na vida de todos nós criamos. Não como Deus criou, porque Ele é o Criador, mas nós somos os co-criadores. Ele nos deu o poder de criar algo, construir algo baseado na sua dinâmica da natureza. Então, vamos lá. Só de vocês estarem aqui, a minha aula fica diferente. Eu mandei áudio, acho que para todo mundo que estava no grupo, né, hoje, convidando a estar na aula. E, se eu não me engano, todos, pelo menos se eu não falei, eu queria ter falado, eu disse que a sua presença ia mudar essa aula. E de fato ela muda. A minha presença na sua vida muda a sua vida. Quando nós olhamos, as coisas mudam. Por isso, nós somos sim co-criadores com Deus. Os relacionamentos, os resultados revelam os nossos estados internos. Quando a gente se relaciona, mas a pessoa tem que ser assim. Não, ninguém tem que nada, ninguém deve nada para você, ninguém deve nada para mim. Agora, se eu tenho, como a Ana colocou lá antes, né, uma expansão de mente, eu consigo visualizar aquilo de forma melhor, com mais clareza, eu não reajo. Se eu não reajo, eu não dou para a pessoa a oportunidade de também reagir a uma reação. E eu posso controlar. Ao invés de eu sair xingando, brigando, eu me acalmo e aí pergunto para a pessoa: você tem certeza? É isso mesmo? E aí você não precisa reagir com a emoção, mas simplesmente dizer: olha, o que aconteceu me deixou triste. Olha, o que você fez eu não gostei. Você não precisa, eu não gostei do que você fez. Olha o que você. Aí a pessoa, mas eu nem queria ter feito isso. Aí briga também, e aí acaba tendo um monte de discussões. E a gente acaba perdendo, às vezes, pessoas queridas por falta de controle, né? De controlar a emoção, porque é normal a gente ficar chateado, irritado, bravo. A questão é como eu respondo. E aí a gente colocou aqui, né? Tenho muita intuição quando vai acontecer algo errado com as pessoas. Tenho medo disso. Então,
Na verdade, não precisa ter medo, isso é um talento. Agora, sim, veio o sentimento, como ainda mais quando é ruim, né, que vai acontecer coisa ruim, o que que a gente vai fazer? Opa, deixa eu entender isso. Aí eu analiso, aí a gente vai desenvolvendo a nossa intelectualidade, mas não ao contrário. Eu fiz isso, tá? Eu fiz o contrário. Desenvolvi a intelectualidade e ignorei sentimento. O que que aconteceu? Eu falava as coisas, não, mas eu não estou falando isso. Porque as pessoas não entendiam. Só que quando eu parava e prestava atenção no sentimento, eu falava assim, nossa, mas eu tô sendo ignorante mesmo falando desse jeito. Não é o que eu quero falar, é como eu estou falando. Mas como eu não acessava o sentimento, era um texto decorado, sem sentimento. Então, claro, cada caminho é um caminho, né? Cada jornada é uma jornada. E perceber o sentimento é muito poderoso. Aí agora eu preciso construir uma base para poder externar esse sentimento. Como é que eu falo para a pessoa? Como é que eu lido com esse sentimento que veio? Ok? Então, não é medo, agora é construção de conhecimento para poder lidar com aquele sentimento que está me dizendo algo. Se ele está me dizendo, eu preciso prestar atenção, e aí eu preciso entender. E aí, gradativamente, eu vou trabalhando. E a vida responde aquilo que vibra em você. Se você vibra felicidade, você se conecta com felicidade. Eu estou vibrando para trazer vocês para cá, tá? Vibrando forte, com intensidade. Eu quero vocês na mentoria, eu quero vocês se desenvolvendo. E eu não sei se vai ser você, mas vai ser a pessoa que a minha vibração vai dar conta de chamar. As pessoas certas vão vir para essa mentoria. As pessoas certas vão entrar em um momento certo. Mas essa vibração é minha. E aí vai se conectando. E eu não vou conectar com uma pessoa que está acima e nem abaixo. São pessoas que estão na mesma vibração. É como se fosse um canal de TV, né? A gente está na mesma sintonia, né? Tá no mesmo, tá no canal 12, no 10, no 20, não sei como é que é aí onde você tá, mas, sei lá, na Globo, no SBT, na Record, nós estamos no mesmo canal. Por isso você teve vontade de vir para essa aula. Mas o outro vai me revelar. Então, as dores, os problemas de vocês, as questões que vocês vão trazer aqui na mentoria são questões que vão me ajudar. E o que eu vivi vai ajudar você. Então a gente vai trocar muito. Então eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou. Não é o que eu quero. Ah, mas eu quero um carro, eu quero um avião, eu quero. Não é o que eu quero. Ah, eu sou milionário, eu sou isso. E aí eu começo a me comportar como isso. E naturalmente as coisas vão surgindo. Naturalmente as pessoas vão se aproximando. Então, esse é um dos temas que a gente fala de relacionamento, de olhar para o espelho, de olhar para quem nós somos. Bom, agora eu quero convidar vocês a tomar uma decisão, né? Só que assim, ó, só um detalhe, eu falei que ia ter um presente aí, né? Quem se candidatar vai receber uma sessão, vocês vão poder acompanhar, a pessoa pode falar aí uma questão e vai ganhar uma sessão de PNL aqui ao vivo para resolver alguma questão pessoal, tá? Então a gente vai já já. Mas para você não ficar e aí ouvir também todo o detalhe. Então como é que é? A decisão é sair do piloto automático. Não é eliminar padrões, mas vê-los, escolher e escolher viver diferente. Então, não, agora vai, teve uma aula de piloto automático, vou eliminar o piloto automático. Não, o piloto automático é bom, tem hora que é bom, né? Mas como é que eu olho para ele? Como é que eu escolho reagir diferente? A mentoria Olhar Transforma é um espaço para quem decidiu não fugir mais. Se você quer olhar para as questões, se você quer olhar para os seus BOs, né? Seus boletins de ocorrências aí da vida, aqui é o lugar. Tá? Você vai parar de fugir, vai olhar para ele, vai encarar, vai resolver e vai seguir a tua vida. E investir em você mesmo não é gasto, é compromisso com a própria consciência. E, na verdade, sim, investimento baixo comparado com o que vocês vão receber, não tenham dúvida disso. E se algo despertou em você hoje, o próximo passo é continuar essa jornada. Então, eu tenho duas coisas. Primeiro, eu vou abrir agora. Acho que eu falei na aula passada, tinha alguns que não estavam, o valor e as formas de pagamento, enfim, e o processo ali como vai ser. Então, investimento para 12 semanas, né? 497. Pode ser à vista ou no cartão. Depois eu vou liberar ali no link
no grupo o link da inscrição. E nisso, próxima segunda-feira, dia 26, vai ser online, assim como a aula passada, né? Fica gravado. A gente vai ter um espaço do aluno para que vocês possam assistir as aulas algumas vezes, se for preciso, né? Rever os exercícios. Durante o período de 12 semanas, vocês vão poder acessar em qualquer momento, qualquer aula. E, obviamente, né, o material impresso vai ser enviado para casa de vocês. Então, a partir da inscrição, eu vou pedir os dados para envio de um planner, que é realmente um livro, né, que eu vou enviar e você vai ter todas as tarefinhas, né, para fazer. É manual mesmo. Por quê? Podia ser digital. Cheguei até a receber uma oferta de ter aplicativo para fazer isso, mas desisti. Eu quero que seja manual, porque é o momento que você pega uma caneta e escreve, muita coisa aqui dentro muda. Digitar é interessante, mas escrever é muito poderoso. Então, por isso que eu quis e vou mandar na casa de vocês, né? Assim que pegar o endereço, o planner.